Então, depois de toda essa novena tão linda, nós vamos falar sobre as crianças. O título seria Deixai vir a mim as criancinhas. Nós vemos em Mateus 19:13. As crianças. Foram-lhe então apresentadas algumas criancinhas para que pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, as afastavam. Disse-lhes Jesus: Deixai vir a mim estas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. E depois de impor-lhes as mãos, continuou seu caminho. Palavra da salvação. Então, nós temos o grupo do pequeno cenáculo Maria, Mãe do Universo, em Jaraguá, hoje aqui representados pela Zenaide e pelo Bernardo, e cada um deles também quis colaborar, falando sobre as crianças. E foi muito lindo, porque cada um colocou do seu jeitinho, do seu coração. A Zenaide: por que gostamos tanto das crianças? Porque elas são simples, verdadeiras, são o que são, não escondem nada, são doces, alegres e serenas. Bernardo: as crianças nos dão lições de vida, não discriminam ninguém, aceitam viver o presente sem a menor preocupação com o futuro. É por isso que Jesus mandou que fôssemos como elas, para podermos entrar no reino dos céus. Cíntia: as crianças estão ligadas a Deus pela pureza de seus corações e nos ensinam 3 coisas muito importantes: a sinceridade, a simplicidade e a autenticidade. O Edinor: as crianças são o futuro do mundo. Elas são capazes de enxergar a vida de um jeito puro e inocente, com alegria, com esperança, com simplicidade. A Marina: o futuro depende de uma boa educação religiosa de nossas crianças. Deus muitas vezes se manifesta através delas. Elas são sinais também de alegria e de pureza. Temos que protegê-las contra a maldade. A Miguelina: Jesus chamou as criancinhas porque delas é o reino dos céus, de um coração puro, olhar sincero, sem maldade, são como pedras preciosas. Mas por maldade, muitas sofrem abusos, abortos, são maltratadas nas próprias famílias. Por quê? Falta Deus, oração, carinho e rumo certo na vida. Guilmar: as crianças de hoje vivem num mundo de violência, abortos, famílias separadas, violências sexuais e tantos outros desafetos. Ela mesmo lança a pergunta: que podemos fazer para melhorar? E hoje na Escada do Céu justamente traz esse tema e essas pessoas não sabiam. Leide Rodrigues: através da Sagrada Escritura, vimos que Jesus amava as crianças e as convidavam a se aproximarem deles e nos ensinou a importância
da inocência, da pureza, de coração e da humildade que as crianças representavam. É na família que a criança aprende os valores cristãos, a oração, os meninos também vêm brincar. Os valores cristãos, a oração, a importância de seguir os ensinamentos de Cristo. Cada criança é um presente de Deus, com sua própria vocação e propósito na vida e amor para o mundo. São palavras das pessoas que, com carinho, não podem estar aqui, mas participam lá de casa, fazem parte do nosso grupo Mãe do Cenáculo, Mãe do Universo. Os meninos podem vir brincar aqui, enquanto que é uma representação do que poderia, que deveria ser a infância de toda criança. Vamos lembrar um pouquinho da nossa infância, quando éramos crianças, e não faz muito tempo. Nós somos de uma geração que não vai voltar, mas gostaríamos de ver esse tempo nos nossos netos, nos nossos filhos, que hoje também já estão grandes. Vamos lembrar um pouquinho. Como a gente ia para a escola? A gente ia a pé, longe, com chuva ou com sol, com geada, muitas vezes descalço, mas muita gente levava o chinelinho na mão, quando chegava na escola, lá colocava. Também nós fazíamos as lições sozinhos. Por quê? Porque a gente queria fazer rápido, para poder brincar na rua, nos terrenos vazios, nas árvores. Quem não brincou nas árvores, nos galhos das árvores, nos balanços, nos barrancos? Quanta gente brincou nos pastos, com aquelas cachopas, com aqueles carrinhos, nos riachos. Como era bom brincar nos riachos. Éramos livres. Brincávamos também na escola de esconde-esconde. Ah, como era bom a hora do recreio. O telefone sem fio. Quem de vocês não brincou com 2 latas? Como era bom. Nem sempre chegava a palavra, mas era muito bom. Brincar de pega-pega, de trenzinho, de cirandinha, de peteca, de pipas coloridas, até de restos de papel de embrulho faziam ser as pipas. De bolinhas de gude, como vocês estão vendo as nossas crianças aqui brincando. De passanel, de boneca, de carrinhos, de fazendinhas, de casinhas em qualquer lugar. Era muito bom, não era? Então, e vocês lembram daqueles álbuns de figurinhas que a gente trocava na hora do recreio, do papel de bala, que era muito bom de achar. A figura que vinha no chiclete ping-pong, lembram como era bonito? Quem lembra? Todos nós temos as nossas lembranças, né? Quanta saudade! Época de brincadeiras inocentes. E quanta criança brincava sozinha, mas conversava o tempo todo. E conversava com quem? Conversava com um amigo oculto. Quantas crianças viram o seu anjinho da guarda brincar? Quantas vezes Jesus brincou com as crianças? Mas por quê? Porque a criança e a família deixava vir Jesus a essas criancinhas. Para a criança era normal brincar e conversar sozinho. E o adulto muitas vezes não entendia. Mas era Jesus que brincava. Era o anjo da guarda. E era muito linda essa inocência das crianças. E nós ainda somos daquele tempo que acordava cedo para ir à missa. E com a melhor roupa. Ficar em silêncio na igreja. Era lindo ouvir os cantos.
ir à comunhão de véu e ajoelhar para receber Jesus. Deixai vir a mim as criancinhas. E os nossos pais deixavam. Faziam a graça acontecer dentro da casa, com imagens de santos nas paredes. Tinham capelinha, tinham a imagem do Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Tinham também, todos os dias, se reuniam para rezar o terço, de joelhos, em silêncio. Ninguém ria, muitas vezes sim. Na oração, antes das refeições, os pais tinham um diálogo sincero, simples e verdadeiro. O sim do pai era sempre o sim, e o não, não havia aquela barganha. Valia a palavra, a atitude, o gesto respeitado. Deixai vir a mim as criancinhas. Quem de vocês não lembra como era bom de domingo brincar de boneca? Isso era de domingo, não era todo dia não. De brincar, de se reunir, de conversar. Vocês estão vendo aqui como é bonito. Essa deveria ser a infância de toda criança. E hoje, nós, pais, avós, religiosos, leigos, da missão Salvai Almas, fazemos o que diante de tantas mudanças? Seguimos a palavra de nossa mãezinha que nos pede: rezai, rezai, rezai. Vocês estão vendo o menino aqui? Que eu não dei explicação, mas o diácono vai fazer o fechamento. Jesus tentou se aproximar para poder conversar e brincar, mas ele está no celular e é difícil poder chegar, porque ali entretém muito mais do que aqui. Aqui é lindo de ver a alegria. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Amém? Eu queria estar aqui brincando. A Ivonete diz para encerrar aqui, eu tinha dito para ela assim, eu chamo a Ivonete e você encerra, né? Lá na hora, quando ela me falou. Vocês viram como foi assim espetacular o entretenimento das crianças, e esses que estavam aqui acredito que viveram a sua criancice com muitas saudades. Só o Lírio que não, né? Porque no tempo dele não tinha celular. Então ele pôde viver hoje. Mas lembrando, eu gostei quando a Ivonete falou da sinceridade. Nós em casa, lá em 1950, né? Veja quanto tempo faz, né? 1950, chega um senhor lá e pede para minha mãe assim: a senhora não tem um feijão para vender? E estava meu irmão do lado, a minha mãe disse assim para ele: não tenho. Meu irmão que estava do lado: mãe, um feijão? Um feijão. E no consultório médico, a médica pergunta assim para a criança assim: você está comendo verdura? E a criança disse: não estou comendo. Daí a médica pergunta para ele assim: mas por que você não está comendo? Porque papai e mamãe não comem, eu também não como. Né? A sinceridade, né? Isso é fato verdadeiro. Aconteceu no consultório da minha filha. Né? Então vocês vejam a importância da sinceridade. Viver como crianças, viver
e deixar que elas vivam. Hoje nós não vemos isso. Outro dia eu estava observando as crianças de um cunhado meu, os netos deles, mas fazendo de tudo que é brincadeira. Já os adultos não entravam, os pais não entravam tanto, mas os avós estavam assim pintando e bordando, lembrando inclusive o tempo deles de criança. Então veja como é importante nós vivermos esses momentos de criança. E como disse a Ivonete, né? Quem que não lembra daquele tempo, né? Se fosse contar todo mundo aqui, que maravilha. E tinha uma coisa muito interessante, ontem ainda estávamos falando, quando o pai olhava para a gente, né, você sabia o que ele queria. E eu respondi assim, eu não sabia, mas sabia o que precisava fazer. Então, dentro disso aí, a gente sabia que alguma coisa não estava bem para o lado da gente, mas sabia o que tinha que fazer. Então, viver esse tempo como crianças, fazer tudo. E quem é avô aí, né, a maioria deve ser, né, avô e avó, aproveita esse tempo. Eu tenho só um neto, já está com 17 anos. Meu Deus do céu, aquilo foi tão rápido. Só para contar, por exemplo, das crianças, eu ia pegá-lo no colégio e as outras crianças começaram a dizer para os pais, o vô do Daniel vem, aliás, o nono do Daniel vem, ele me chamava de nono, o nono do Daniel vem. E o meu nono, por que não vem me pegar? Né? Vejam como as outras crianças observavam e queriam ter aquela mesma vivência. Então, nós que estamos aqui, já que não temos agora crianças aqui, vamos aproveitar a fazer o máximo possível para os nossos netos e netas, né? Que elas precisam. E acredito, eu vivi com meu nono e minha nona a minha infância inteira, criança inteira com eles. E aprendi muitas coisas. Uma das passagens aqui de criança que eu via, só para ver, eu morava com meu sogro e minha sogra. E um dia o meu pai chegou para mim e disse bem assim para mim, como é que você consegue viver lá, na casa com eles, né, que é bem diferente da nossa, assim. E eu disse para ele, aprendi com o Senhor, que nós morávamos com o nono e a nona. Eu aprendi com o Senhor. Veja como isso é importante, de criança ficou para mim essa vida, na nossa vida. Então a importância que nós temos, e aí darmos tudo o que é possível para a nossa vida com as crianças. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E sede crianças, né? Para nós também sermos crianças, assim como o Sálvio é uma criança tão bacana, que atende todo mundo, que faz todo mundo, faz a gente rir, e de repente ele dá uns puxãozinhos de orelha na gente, e aí está o Sálvio, tá? Amém. Só queria aproveitar um pouquinho esse momento que é tão bonito, né? Sinceramente, eu fiquei emocionado, porque começou a passar o filme da minha infância, do meu nascimento, começou a passar tudo naquele momento. Vão de cima para baixo. Até os 7 anos, 6 anos e meio, eu usava vestido. Brincava junto com meus irmãozinhos e minhas irmãs, usava vestido. Foi na época que quando a Nossa Senhora me apareceu a primeira vez, numa noite de Natal de 25 de dezembro. Eu usava vestidão, assim, durante a semana em casa. Aquilo era muito impressionante para mim, sabe? Eu gostava daquilo ali, brincava com as minhas irmãs, com meus irmãozinhos, né? Com meus vizinhos, brincava com todo mundo, né? Então esse filme começou a me passar hoje, assim, aqui. Quando eu nasci, a minha mãe me esperava, eu nasci às 2h45 de uma madrugada, do dia 26 de junho
de 1939. Eu nasci nesta noite. E quando eu nasci, a minha mãe disse para a parteira assim: eu quero consagrar esse filho a Nossa Senhora e a São José. Pronto. Quando eu tinha 5 anos, a parteira me falou: você foi consagrado pela sua mãe a Nossa Senhora e a São José. E depois a mãe também falou: eu consagrei, filho, você a Nossa Senhora e a São José. Você vê que coisa maravilhosa. Quando eu entrei no Salva-Almas, através do Cláudio, Nossa Senhora diz assim para minha esposa: o anjo, o santo protetor da esperança cesarina é São José, e o anjo do Senhor Sálvio é São José. Tudo aconteceu, vem acontecendo assim. Então hoje a gente é muito devoto de São José, sim, é. Mas eu gosto muito das crianças, porque cada cena de criança me passa um filme em mim, mostrando tudo desde o meu nascimento. Por isso que eu fico emocionado, né? É um momento bastante bonito da minha vida. Obrigado, gente. Que Deus te abençoe. Amém? Amém. Aproveitando que ainda temos alguns minutos antes da adoração ao Santíssimo, né? E a presença do seu Sálvio. Então, contar um pedacinho da história minha, bem rápido, mas que o seu Sálvio não sabia dessa história, mas um dia ele me falou algo, né? Quando eu era bem pequeno, 3 meses de idade, eu fui doado a uma outra família, né? Então, na realidade eu tenho 2 mães, né? Uma biológica e outra adotiva. Isso quando eu tinha 3 meses e fui doado assim num estado de desnutrição muito grande. Então, nesta outra família onde eu fui parar, né? A adotiva, família católica. A biológica, toda evangélica. E lembro que minha mãe adotiva, lembro não, né? Me contou depois, né? Me levou ao hospital e os médicos disseram assim: a medicina não pode mais fazer nada por esta criança. Né? Não há o que fazer, não existe mais nada. O estado de desnutrição é grande, a senhora leva ele para casa e ele vai falecer. Não há o que possa ser feito, né? Como eu comentava com o padre agora, alguns meses atrás, a missão social falhou realmente, né? E ele dizia, né, que a Rádio TV Auxiliadora precisa ter missão social ou não tem condições de continuar. E eu contei essa história para ele. Aí o que aconteceu? Ela me levou para casa, minha mãe adotiva, e fez uma novena a Nossa Senhora Auxiliadora. 9 dias depois ela retornou ao hospital comigo, curado, e o médico ficou sem palavras, né? Ele diz: é um milagre, não tem como. Né? Então eu disse ao padre, né, a missão social falhou, mas a fé e a oração foram maiores. E um dia eu estava aqui rezando, né, fazendo o meu trabalho, e o seu Sálvio veio fazer uma oração para mim. Ele não conhecia